Fique preparado. Vamos falar agora do veto do presidente Lula. Diga. O presidente Lula decidiu vetar integralmente, De forma nenhuma, o projeto que prorroga a desoneração de 17 setores que mais empregam no país. Então, o que acontece agora? Se não for derrubado, o risco é de queda nos investimentos e uma onda de demissões. Então é isso que nós queremos. E por isso você não tem que ter medo. Tenho que mentir, é preciso mentir. O Congresso deve derrubar a decisão. E os parlamentares já trabalham para que isso aconteça na próxima semana. Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. Presta atenção, vocês que fazem análise econômica, que fica todo dia, o juro caiu 1%, também 1%. Nós vamos desenrolar esse país. Você que ele é um mentiroso compulsivo. Com essa decisão, o presidente Lula acaba comprando mais uma briga com o Congresso Nacional. Mas antes, uma notícia que acaba de chegar à nossa redação. O presidente Lula Diga. decidiu vetar integralmente o projeto que prorroga a desoneração De forma nenhuma. de 17 setores que mais empregam no país. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com o repórter Pedro Teixeira, que tem todos os detalhes. Pedro, boa noite. Pô, cara, de novo, cara! Pô. O Lula decidiu vetar de forma integral o projeto de lei de desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e foi encaminhado ao presidente Lula, que deixou para a data limite para análise desta possibilidade, e ele atendeu a um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que solicitou ao presidente o veto integral. A avaliação da equipe econômica é que o governo não poderia abrir mão De forma nenhuma. desta arrecadação neste momento. Afinal de contas, o governo tem feito diversos movimentos junto com o Congresso Nacional para tentar ampliar a arrecadação federal, principalmente para o próximo ano, neste contexto de discussões com relação ao déficit zero das dívidas públicas. O presidente Lula atendeu a esta solicitação. Afinal de contas, nos cálculos ali da equipe econômica, Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. ao sancionar a desoneração destes 17 setores, o governo poderia abrir mão de uma arrecadação de pelo menos 9 bilhões de reais. Bom, com essa decisão, o presidente Lula acaba comprando mais uma briga com o Congresso Nacional, que deve analisar nos próximos dias vetos do presidente a outros projetos de lei que foram aprovados lá no Congresso e que agora terá que analisar este veto. Existiu uma possibilidade mais cedo, viu, Márcio, de que o presidente Lula vetasse apenas o trecho que desonerava a folha de pagamentos de prefeituras com até 146 mil habitantes, mas isso foi descartado, viu? Ele decidiu vetar integralmente, segundo eu apurei com integrantes aqui do Palácio do Planalto. Agora a discussão volta para o Congresso Nacional, que terá que analisar esta decisão do presidente Lula, conversando com parlamentares, viu, Márcio? A expectativa é de que o veto seja derrubado, assim como o veto do marco temporal. Este veto no projeto de lei de desoneração da folha de pagamento destes setores também deve ser derrubado, porque é um projeto de lei que tem bastante aceitação entre deputados e senadores. Tem uma coletiva marcada para amanhã do ministro da Fazenda. O assunto ainda não foi confirmado pela assessoria do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De qualquer forma, ele também terá que explicar a decisão do presidente Lula de vetar o projeto de lei que desonera a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. Me ajuda. Pacote de corte de gastos aprovado pelo Congresso, pelo menos mais um ajuste será feito. O presidente Lula irá vetar o trecho que limita o pagamento do benefício de prestação continuada. A equipe técnica da Casa Civil vai passar o fim de semana fazendo um pente fino nos projetos do pacote fiscal Não é, cidadão, não pode estar falando a verdade. aprovados pelo Congresso para que Lula sancione os textos o mais rápido possível. Já está definido que um artigo das mudanças no benefício de prestação continuada será vetado após acordo no Senado.
O governo queria que apenas pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho pudessem receber o BPC. Mas senadores argumentaram que isso excluiria autistas ou pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Diante do impasse, o Planalto cedeu, em troca da aprovação do resto das propostas. Outro item incomodou a equipe econômica. Foi retirado do texto original a proibição do pagamento do auxílio a 2 pessoas da mesma família, levando em conta o patrimônio e outros benefícios para o cálculo da renda. Com as alterações, o BPC permanece praticamente igual. A grande mudança foi no acesso ao programa, que será feito com biometria e recadastramento em até 1 ano. Contudo, o que foi desidratado no pacote, a economia prevista pelo governo, 72 bilhões de reais em 2 anos, será menor. Segundo técnicos da Fazenda, uma perda de 2 bilhões de reais. Já economistas e analistas em investimentos falam em até 20 bilhões a menos. Ministros afirmam nos bastidores que ceder no BPC foi a maneira para garantir a espinha dorsal da proposta, o salário mínimo. Haverá uma trava para os aumentos, no máximo 2,5% acima da inflação. Como o salário mínimo é referência para a maioria das aposentadorias, pensões, além de programas sociais, a aposta do Planalto é que a medida ajude a diminuir os gastos públicos. Já o orçamento do ano que vem ficou para fevereiro. O líder do governo afirma que as obras do PAC não serão afetadas. Não há maior prejuízo. Entre 1º de fevereiro, após a eleição das mesas das 2 casas, e 20 de fevereiro, nós votaremos a lei orçamentária.